Hoje, depois que eu entendi bem a contabilidade, eu acho que eu posso dizer que eu gosto de contabilidade. De fato, hoje a gente tem uma dificuldade tremenda de encontrar mão de obra. Hoje você está doente, está passando mal, ou às vezes você vai ao médico para consultar, ou você vai ao médico para saber o que eu tenho que fazer para não passar mal. É o nosso caso. Se prevenir, né? Prevenir. Prevenção. Então é tentar trabalhar a nossa profissão e isso aí, os nossos órgãos de classe, a própria universidade, de um modo geral, tem que começar a preparar esses alunos, começar a preparar esses profissionais para que eles saiam desse ambiente de formação com essa visão. Olha, eu não sou esse mal necessário, esse mal que você está achando que eu sou. Eu estou aqui para ajudar, para prevenir. Seja bem-vindo a mais um episódio do Os Contadores Podcast, um ambiente totalmente dedicado a contar histórias e experiências de empresários contadores, né, que estão transformando o nosso mercado de contabilidade com tecnologia e inovação. Eu sou o Matheus, o anfitrião do podcast, e hoje eu tenho a ilustre presença, né? Obrigado por ter aceito o convite. O nome dele é Cássio dos Santos Garcia, certo? A contador há mais de 15 anos, se formou em 2006 na UDF. E hoje ele é proprietário, não hoje não, mas desde 2017 ele tem um escritório Total Serviços de Contabilidade. Seja bem-vindo, Cássio, muito obrigado pelo convite. Bom, Matheus, eu que agradeço pela oportunidade, tá, de poder estar aqui e dividir, compartilhar com os colegas contadores aí um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória enquanto profissional. Muito legal. É especialista também em perícia, auditoria contábil, conselheiro também do CRC hoje. Assim que eu me formei, tempos depois a gente se especializou em planejamento tributário e na área da questão da perícia contábil. Então a gente também trabalhava com perícia. A perícia já tem um tempo que eu não estou trabalhando, de uns 2 anos para cá eu diminuí um pouquinho a perícia e estou mais focado mesmo só no escritório e na área de educação, onde eu sou professor e leciono. Leciona lá, legal. E aí, o Cássio, eu queria conhecer um pouco mais de você, da sua história, né? Como é que foi o seu começo com contabilidade? Como é que você conheceu a contabilidade? E se apaixonou, não sei se apaixonou, né? Mas se tornou algo da sua vida hoje, né? Como é que foi esse seu começo? Como é que você conheceu? Rapaz, dizer assim que eu me apaixonei pela contabilidade, assim... Hoje, depois que eu entendi bem a contabilidade, eu acho que eu posso dizer que eu gosto de contabilidade. Mas no início, a contabilidade nasceu para mim por falta de opção. Então, eu sou de uma cidade do interior de Minas e lá, assim que eu me formei no ensino médio, eu falei, vou fazer uma faculdade. Mas qual faculdade eu vou fazer? Eu sou filho de pais separados, então não tive muito incentivo, muito apoio nesse sentido. Mas o meu tio na cidade, ele era contador. E ele era o único contador que tinha CRC, porque o resto tudo era técnico em contabilidade. E aí ele falou, Cássio, vem trabalhar comigo. E meu avô tinha uma loja e no mesmo prédio, então eu trabalhava ora com o meu avô, ora eu trabalhava ali com o meu tio. E aí foi o primeiro contato que a gente teve. Eu estava na casa dos 15 para 16 anos nessa época. Então a gente começou a trabalhar com contabilidade nisso daí. E quando me formei, tinha 2 cursos em Minas. Ou era administração ou era contador. Eu falei, não, administração eu não quero. Então eu vou para contabilidade. E lá dentro foi despertando essa vontade em fazer contabilidade. E aí eu acabei fazendo. Não me arrependo. Não me arrependo. Hoje, muita coisa que consegui construir para mim, para minha família, eu agradeço o que a contabilidade me deu. E como é que foi assim, depois de você, na sua formação, né? Como é que você é de Minas Gerais, você falou? Como Isso. É que você veio parar aqui em Brasília? E depois, quais foram as suas experiências, os desafios e como é que também foi você chegar e montar o seu próprio escritório? Né? Bem, como que o Cássio caiu aqui em Brasília?
eu venho de uma família de Minas que ela conseguiu fazer o patrimônio dela por meio da venda de gás de cozinha. Gás de cozinha. Gás de cozinha. Então o meu pai fez assim, os meus tios, boa parte da minha família veio dessa operação e do comércio de um modo geral. E eu tenho um parente aqui em Brasília que, à época, ele tinha um comércio desse. E ele virou para mim e falou assim: Cássio, você já se formou, está fazendo faculdade, eu estou precisando de alguém para cuidar da empresa na questão financeira. E como você já trabalha em escritórios aí em Minas e tal, quer vir para cá? Eu falei, pô, é uma oportunidade. E aí em 2020 eu mudei para Brasília. E aí a gente começou a trabalhar nessa empresa lá dentro. Mas tempos depois eu vi que não era a minha pegada, não era aquilo que eu queria. E eu já estava estudando, fazendo faculdade aqui em Brasília. E aí numa dessas salas de aula que a gente estava lá dentro, conversa com um colega ou conversa com outro, eu muito chateado com o atual emprego que estava, mesmo sendo da minha família e tudo mais, mas assim, não deu liga, vamos assim dizer. Aí uma aluna virou e falou assim, olha, o professor X está precisando de uma pessoa para trabalhar no escritório. Matheus, eu larguei tudo que eu estava fazendo dentro da sala e falei, onde é que eu acho esse professor? E aí até que eu cheguei na coordenação, que na época ele estava lá. E aí conversa vai, conversa vem, a gente começou a trabalhar com esse cara, com esse profissional, que tem um respeito, uma admiração muito grande por ele, inclusive até hoje. E aí nessa conversa, a gente deu liga à conversa, a gente marcou uma entrevista, conversamos e eu comecei a trabalhar com ele. E ali a gente começou a trabalhar como estágio. Tempos depois eu fui ascendido a empregado e tempos depois a sócio. E nesse prazo todo foram um pouco mais de 10 anos, desde o estágio até a questão da sociedade. Então, só para ver se eu entendi, você estava fazendo a faculdade, né? Você fazendo faculdade. Cursando, né? Cursando o curso. E aí falou com o coordenador do curso na época. Que era o coordenador. E aí ele deu a vaga de estágio e você conseguiu chegar dentro do escritório dele até... De estágio a sócio. A sócio, legal. E aí a gente chegou a sócio lá dentro. E nesse limbo aí de estágio até a sociedade, a gente permaneceu junto por pouco mais de 10 anos. Então, e ali eu aprendi bastante... Aí eu comecei a gostar um pouco mais ali da questão da contabilidade, de desenvolver o trabalho, de fazer as análises e tudo mais. Mas eu sempre fui o cara da execução. Eu sempre era o cara que ficava atrás da mesa. Da operação. Eu era o cara da operação. Eu não era o cara do cartão de visitas. Eu era o cara que executava. Legal. E depois, durante esses 10 anos, quais foram ali os maiores desafios, né, que você sentiu, né? O que mais impactou desses 10 anos que você teve nesse escritório? O que você mais aprendeu também? Eu fui oportunizado a trabalhar praticamente em todas as áreas lá dentro. Então eu comecei fazendo a parte fiscal ali dentro do escritório, e a parte fiscal já vinha no meu DNA de Minas quando eu vim para cá. Tempos depois eu passei para a folha de pagamento. E a folha de pagamento tem uma história super engraçada que eu não sabia fazer folha. E aí o meu então chefe falou assim, olha, eu vou pagar um curso, você vai fazer a folha. Eu, tá bom. Aí eu fiquei lá 4 final de semana fazendo um curso de folha de pagamento. Cheguei lá e falei, ó, terminei o curso. Terminei o curso no sábado, na segunda eu falei, terminei o curso. Aí ele olhou para mim e falou assim, beleza, fecha essas folhas aqui para mim. Aí eu, tá bom, eu vou olhar ali e passo para você conferir. Não dá para eu conferir não. O que foi? Eu tô indo viajar, tô indo de férias, quando eu volto, fecha tudo. Sério? E aí, cara, pensa, bicho, os cabelos caiu tudo ali, né? Já ficou branco do dia pra noite. Responsabilidade. Pô, o cara me manda uma folha do escritório inteiro para fechar simplesmente com o curso que eu terminei. Teve reclamação, ligou para ele, foi um diabo a 4, né? Mas deu certo. Então eu aprendi ali meio que na marra a fazer a folha, né? E tempos depois fui para contabilidade, aí ele falou um dia para mim, tô fazendo um trabalho de auditoria, vou levar você comigo. Ali foi o primeiro contato com a auditoria, eu nunca tive isso na vida, né? Oportunidade. Aprendi um pouquinho de auditoria, pelo menos aqueles conceitos da universidade eu consegui aplicá-los ali. E aí ele falou, pô, foi legal,
peguei uma perícia grande. Bora fazer comigo? Falei, bora. E aí começamos. Foi aonde eu desvirtuei mais para a perícia contábil. Foi aonde eu gostei mais de trabalhar, de periciar e tudo. Muito bom. E como é que foi a sua resolver, né? O que te levou a resolver a sair, né? Teve pelo que eu entendi, teve uma boa relação durante esses 10 anos. Ainda tem, né? Sim. Mas por que você resolveu sair, ir para outro lugar ou montar até chegar a montar o seu próprio escritório, né? Veja, Matheus, assim, a nossa vida, como todo mundo sabe, ela é feita de ciclos, né? Uhum. Então, a gente tem um ciclo aqui, um momento ali e tudo mais. E nesse escritório que então estava, nós éramos 3 pessoas. Então, era eu e mais 2. E aí o terceiro sócio, numa certa ocasião, ele virou e falou assim, gente, nós estamos ganhando um corpo aqui, mas a gente precisa de mais gente. Vamos juntar um escritório A com B e montar um escritório maior e tudo. Aí essa conversa começou a aflorar, mas tempos depois a gente falou, não, já que tá desse jeito, vamos fazer diferente? Vamos aqui, ao invés de unificar, vamos separar? Uhum. Vamos separar? Aí já que vai separar, eu vou sair. E aí eu resolvi sair, porque pelo menos naquela época, naquele momento em questão, me deu um staff com contabilidade que eu queria ver qualquer coisa, menos contabilidade. É mesmo? Já tava? Criou abuso. Cara, assim, sabe, deu. Já tinha chegado no limite. Cheguei no meu limite, não sei se é porque eu estava trabalhando demais, mas eu cheguei no limite, eu não queria mais aquilo. Eu falei, eu vou sair daqui e vou pedir emprego, não quero mais ficar aqui não. Eu prefiro arrumar emprego que ser sócio. Na minha cabeça estava desenhado isso, né? E aí eu falei, gente, olha, já que vocês estão conversando aqui sobre separar e tudo mais, tô indo nessa, valeu? Não, mas peraí, fica daqui, fica de lá e tal. Não, tô indo embora. Eu tenho uma admiração muito grande por você, tenho uma admiração e um respeito muito grande por você, mas eu não vou escolher nem A nem B, eu vou seguir minha vida. E aí, em 2014, aí em 2014, a gente separou a sociedade. E aí eu fui trabalhei um pouco na Receita, trabalhei num outro grande escritório aqui de Brasília, e em 2017 eu falei, eu não dou conta de comprar o escritório onde eu estou trabalhando. E eu não tenho dou conta de fazer isso. Quer saber? Eu acho que eu gosto de contabilidade. Eu vou montar o meu. E aí eu, com a cara e a coragem, saí desse escritório que eu então trabalhava e fui montar o meu escritório. Aí em 2017 a gente abrimos a Total Serviços Contábeis, que chamamos hoje de Total Contadores. E aí a gente começou. Então em 2017 a gente começou com 2 clientes lá dentro, mais focado em atender terceiro setor e prestação de serviço. Legal. Aí comércio eu não tenho comércio. E graças a Deus, nesse intervalo que a gente está lá dentro, hoje já tem eu estou com a equipe com 6 pessoas, já temos quase 90 clientes lá dentro, e a gente está indo devagarzinho sempre. E diferente de muitos outros plays que a gente tem aí no mercado, eu consegui fazer isso tudo na base da indicação. Não comprei tráfego pago, não fiz nada nesse sentido. Foi tudo assim, vai lá, e aí a gente foi. Hoje, de onde vim, para onde cheguei, olhando a minha história do passado, tem ainda alguns pontos que não relatei, eu acho que eu consegui fazer alguma coisa. Como é que foi quando você abriu o seu escritório, né? Porque você falou que sempre foi aquele cara que cuidou da operação, sempre botou a mão na massa ali, fazendo. Mas como é que foi você montar o seu escritório e você ter que virar, né? Você tem que ser a cara do escritório, você tem que vender o seu escritório, o seu serviço. Como é que foi esse desafio? Não sei se você chegou aí para a rua, né, para vender, ir atrás de clientes, de novos clientes. Como é que foi esse desafio? Poxa,
esse ainda é o meu desafio. É? Porque, assim, apesar de lecionar, de ser professor e tudo mais, é diferente de você estar dentro de uma sala de aula e é diferente de você, às vezes, sentar e iniciar uma conversa, uma operação. Eu tenho essa dificuldade muito grande de fazer a venda, de sentar, apertar e tudo mais. Se eu sentar para conversar com um empresário que tem um nível de conhecimento contábil um pouco maior, tecnicamente eu e ele vamos conversar assim perfeitamente. Profundamente também, Profundamente e tudo mais. Sabe? Do contrário, é a minha maior dificuldade. Então, hoje eu sinto isso. E é o meu desafio. E assim, esse meu antigo sócio, ele tinha uma frase que eu nunca esqueci, ele falava em sala de aula que ele foi o meu professor. Ele sempre falava assim, o conhecimento tem prazo de validade, o conhecimento vence. E é com essa frase que eu mais ou menos direciono a vida. Então, eu não sei isso daqui, aí eu vou estudar. Então, o que eu estou fazendo? O que a gente está desenvolvendo lá dentro agora? Eu tenho procurado me especializar, ou pelo menos estudar com mais afinco, essa questão de como se portar, como vender, como falar com as pessoas, o que eu posso agregar para você e tudo mais. Porque é muito complicado. A vida inteira fiquei na execução. Sim. Aí, do dia para a noite, eu viro a chave. É um desafio. É um desafio, velho. Eu tive uma dificuldade também, porque eu trabalhei lá na Audax, e eu também fui um cara eu fui da parte de contabilidade, depois eu me especializei em tecnologia e fiquei na área de tecnologia lá. E aí, quando eu resolvi sair e montar a minha própria startup em tecnologia para contabilidade, eu sempre fiquei atrás da mesa, trabalhando, fazendo. E agora? Sou eu que tenho que dar as caras. Foi um grande desafio. Eu não sabia nem como falar. Oi, tudo bem? Eu tinha vergonha de chegar. Oi, tudo bom? Tudo bom, Cássio? É desse Prazer. jeito, cara. Pois é. Sou Matheus. Eu tinha essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade até hoje. E não adianta. Vai chegar um momento, não vou desanimá-lo, mas tem hora que, às vezes, dependendo do local, do ambiente que você está, às vezes até para apertar a mão da pessoa. Como é que eu converso com aquele cara ali? Sabe? Mas isso daí é uma coisa que, como muitos plays que tem por aí falam, né? Isso é treinável. Treinável, exatamente. E hoje, mudando um pouco de assunto mais, né, pro mercado contábil, pro hoje, né? Como é que você enxerga hoje o mercado, né, de contabilidade? Porque hoje o que está em alta é a inteligência artificial, né? Essa tecnologia, inteligência artificial. Como é que você vê hoje, o que o escritório ele tem que se preparar? E também eu vou depois pular para um outro assunto que é de pessoas, né? Se você também tem uma dificuldade de contratar pessoas, quando você tem essa necessidade, você consegue achar facilmente ou você tem uma dificuldade hoje de achar uma mão de obra qualificada, né, no setor de contabilidade? Eu vou responder de trás para frente. De fato, hoje a gente tem uma dificuldade tremenda de encontrar mão de obra. A gente não consegue achar. Eu sou da educação. Né? Então, assim, eu gosto da aula, eu gosto de estar lecionando, eu gosto de ensinar. A questão toda é que hoje você contrata por competência e demite por caráter, né? Então é uma situação muito complexa. Então o que eu tenho feito nesse caso de formação de pessoas para contratar gente para trabalhar comigo? Eu utilizo o benefício de estar dentro de uma sala de aula lecionando. Então eu uso desse benefício de estar ali dentro. Só que ali dentro eu não vou selecionar ali para conversar, para bater um papo, o aluno que tira 10. E nem sempre o aluno que tira 10 é o melhor aluno como um empregado ali. Como empregado ali dentro. Colaborador, né? Justamente. Há uma disparidade muito grande entre uma ponta e outra aí. Então o que eu faço? Eu fico observando. Pra você ter noção, tem um menino que está comigo lá no escritório, ele está comigo há 7, o escritório tem 8 anos e ele está comigo há 7. Caramba. Então ele está comigo há 7. Como que eu contratei esse menino?
Eu estava na sala de aula, dando aula, não sei o que e tal. Inclusive, coincidência ou não, eu estava falando sobre processo de abertura de empresa na sala de aula. E eu tô lá, tal. Aí acabou a aula, eu virei para um lado, virei para o outro, e eu olhei assim, fulano, vem cá, você está trabalhando? Ele, não, professor, eu estou desempregado. Quer trabalhar comigo? Aí ele, como assim quer trabalhar comigo? Quer fazer um estágio comigo? Uai, quero. Quanto você vai me pagar? Vou te pagar tanto, começa esta hora, tal. Uai, professor, topa. Topa? Topa. Então beleza, começa amanhã, tá? O endereço é esse aqui, ó. Isso 9 horas da noite. Eu contratei um cara desse jeito. Ele tá comigo há 7 anos. Não vou dizer que é o melhor nem que é o pior funcionário, mas tem, tá lá com a gente. Tá ali dentro. Que é difícil hoje, né? Você encontrar pessoas que ficam bastante tempo. Que ficam bastante tempo com a gente e tudo mais. Contratei desse jeito. Então, eu utilizo desse benefício de estar dentro da sala de aula, e aí eu não olho mais a competência profissional. A competência profissional, para mim, eu deixo ela de lado por enquanto. Mas eu fico observando a pessoa, eu vejo como o aluno, como ele trata o outro colega, como que faz os trabalhos, se trabalha de fato em equipe. Pô, pessoal, eu fiz o trabalho aqui, o outro cara não me ajudou. Quem não te ajudou? Ah, foi o Matheus. Ah, o Matheus. Beleza, estou de olho nele. Então, assim, a gente começa a trabalhar desse lado. Errei pra caramba? Ixi. Como eu errei, cara. Como eu errei. Mas, assim, hoje eu consegui, graças a Deus, a minha equipe ela tá bem enxuta aos meus olhos. Mas eu tenho uma equipe bem engajada. Entendi. Eu tenho uma equipe hoje que, assim, os meninos, um ajuda o outro, um tá ali sempre, cara, como é que você tá aí? Eu tô apertado, o que eu posso te ajudar? Então, eu tento levar um pouco disso, do Cássio, dessa cultura, ali para dentro da equipe para poder desenvolver. E educação. E assim, Matheus, não tem jeito. Como eu te falei, eu não me preocupo em pegar um funcionário que tire 10 na prova. Eu preocupo em pegar o funcionário que tenha desenvoltura, que saiba lidar. A formação, eu faço. Legal. A formação eu faço. Então, eu compro curso. E eu não compro curso... eu compro curso para o escritório, aí todo mundo entra, faz o curso, pega o certificado em nome dele para contar as horas dele na faculdade. Eu pago. E eu formo a pessoa. Legal. A minha menina do departamento pessoal lá, que trabalha com a gente, ela chegou lá fazendo estágio, aí o meu funcionário falou, Cássio, eu vou voltar para Minas Gerais. A minha família é de lá, meu pai comprou uma fazenda e eu vou cuidar da fazenda dele. Aí eu virei para a menina e falei, quer assumir o lugar? Ela, o senhor vai me dar a oportunidade? Eu falei, você quer? Ela, quero. Matheus, eu nem olho a minha folha. De tanto que eu confio nela. Mas ela não sabia nada. Mas ela aprendeu. E assim, uma coisa que eu tenho comigo, eu não tenho vergonha de ensinar. Eu não tenho medo, vergonha não, acho que a palavra certa é medo. Eu não tenho medo de ensinar. Cara, o conhecimento tem que ser compartilhado. Então eu ensino mesmo. Tudo a gente vai ensinando lá dentro do escritório. Legal. O que eu achei interessante desse benefício, né, de você selecionar e poder já trazer uma pessoa de dentro do que está estudando contabilidade, diferentemente de você pegar uma pessoa no mercado, é que a pessoa no mercado ela tem vícios, né? Tem. Ela tem vícios, além do mais, ela já vem com uma cultura de outras empresas. E quando você pega uma pessoa que está se formando, que está aprendendo, e você forma, então você molda ela na cultura da sua empresa, então fica muito mais fácil do que uma pessoa que vem com vícios, né? Eu acho isso legal. É porque muitos empresários hoje, eles não querem também, empresários contadores, né? Empresários contábeis, eles têm uma dificuldade de ensinar. Realmente. Mas assim, a gente também não pode desmerecer o fato do Matheus estar num escritório, já ter uma cultura e vir para o lado de cá para trabalhar com uma outra cultura. A gente tem que pegar o que há de bom no outro lugar e aplicar de cá. Isso. Né? As coisas ruins você joga para lá. Eu tenho uma menina que trabalha com a gente lá, que ela veio de um outro escritório. E era minha aluna. Então ela trabalhava no escritório e foi para lá. Cara, tinha culturas de lá que eu falei, lá funcionava? Funcionava. Vamos aplicar aqui? A gente aplica hoje. Então legal. A gente tem que balizar isso.
Então, essa baliza ela também tem que existir porque faz parte do processo de formação. Faz parte do processo. Eu acho muito importante aí também não desmerecer e nem fechar os olhos. Porque às vezes o que lá pode ser ruim... Saber fazer a medição certa ali. É porque quando eu fui contratado na época da Audax, eu não sabia nada. Eu já tinha me formado, eu não sabia nada. Contabilidade? Não, eu já tinha me formado, mas nunca tive uma Mas em contabilidade? Experiência em escritório de contabilidade. Ah, tá. Nunca tive. Eu comecei lá do zero mesmo. Eu fui formado lá dentro. Lá dentro. Fui formado lá dentro. E quando eu fiz a entrevista lá, a coordenação na época, eles só me escolheram porque eu não tinha nenhuma experiência. Porque eles queriam... É o que eu faço. Na época eles estavam querendo formar pessoas mesmo. Mas aí voltando para outra pergunta, né? Como é que você vê hoje o mercado, né, de contabilidade, com essas novas tecnologias, essas novas inovações que estão vindo por aí, e também se tem algo que vocês já estão aplicando hoje, como é que funciona lá? Veja, ou até na sua visão, né, na sua opinião. Antes da gente sentar aqui, eu estava em um evento, eu vim para cá, e coincidentemente ou não, eu estava assistindo uma palestra sobre inteligência artificial. Né, onde a pessoa que estava palestrando, ela falou assim: hoje os meus pareceres e os meus laudos periciais, eu os faço e tenho obtido bastante êxito por meio de um IA. Então eu uso ela e eu estou construindo os chats para poder desenvolver isso, para poder laudar melhor os processos que eu faço. Isso um profissional da perícia contábil falando. E assim, eu venho de uma contabilidade muito tradicional. Lá em Minas Gerais, ali em Unai, onde eu sou, há algum tempo atrás, chegar com um curso de datilografia, com um certificado lá dentro, era uma coisa assim, poxa, esse cara aqui é a ponta da lança, é ele. Hoje, você saber ter um curso desse, ou talvez ter um curso de informática, e nada quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa mais. Né? Então, ou seja, eu tive a oportunidade de passar por esse limbo todinho. Então, desde a época que fazia FGTS na mão, até hoje você apertar meia dúzia de botões e sair, pô, passou muita água embaixo da ponte. E o que eu percebo é que as empresas de contabilidade hoje, se não enviesarem, se não direcionarem os seus POPs, os seus processos operacionais ali dentro, com a tecnologia envolvida, vai ficar um pouco para trás. E eu tive muita dificuldade justamente por isso que eu acabei de falar. Eu venho do tradicional e agora eu passei pelo analógico e agora estou no digital. Então boa parte da minha formação foi no analógico. Aí de repente me aparece um digital, poxa, meio que deu choque. E aí está a mudança de cultura. E essa mudança de cultura eu tenho começado a implementar. Confesso que não fiz toda. Mas eu tenho começado a implementar essa mudança de cultura porque se eu não mudar, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás. Então, assim, o nosso mercado ele vai sair desse analógico que hoje a gente tem e vai, de fato, ali o digital mesmo, onde a gente vai ser consultor, onde a gente vai começar a estudar normas para fazer o empresário economizar tributos, pagar o mínimo possível dentro da maior legalidade possível. Tirar o dinheiro da linha imposto e colocar na linha DRE, na linha lucro. Então, fazer essa mitigação, essa mudança ali dentro. E isso, com todo respeito aí, respeito quem ainda não gosta de tecnologia, mas se não for por meio da tecnologia, a gente não vai conseguir não. Não vai conseguir, não vai crescer. Aliás, pra trás. Vamos corrigir a fala? Você vai conseguir, mas não na velocidade que os que estão com você, né? Vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade. Vai. E até, acho que, na minha visão, acho que até é atrativo também, né? De conseguir pessoas para trabalhar junto. Eu acho que também isso acaba impactando, tem uns sérios impactos, né?
Sim, sim, Mas eu queria fazer, não sei se é uma pergunta polêmica, mas sempre eu gosto de fazer para os convidados, né? Porque a contabilidade ela é obrigatória para as empresas, né? Mas assim, na sua opinião, você acha que a contabilidade realmente deveria ser obrigatória ou não? Até como você seleciona, né? Você dá aula e tudo mais, você acha que a contabilidade deveria ser realmente obrigatória para as empresas? Rapaz, é uma pergunta capciosa. Porque tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, e tarará e tudo mais. A questão da obrigatoriedade, acho que é uma palavra... Bem, hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório e não tem jeito. Eu acho que deixa eu pensar. Dizer se a contabilidade é obrigatória. Eu entendo que deveria sim ter a sua obrigatoriedade, até mesmo por uma questão de cunho social. O cara tem que saber o patrimônio. E nós temos hoje muitos empresários que, se não fosse pela obrigatoriedade, o cara não sabia o que ele tinha. Ele não sabe o que ele tem. Mesmo com a contabilidade ele já não sabe, imagina sem a obrigatoriedade de fazer. O que, assim, eu acho muito invasivo é o Estado querer controlar esse patrimônio ali dentro de uma forma, principalmente com a tecnologia que eles estão aplicando hoje. De para onde que vai, para onde que vem e tudo mais. Então, dizer que é obrigatório, eu acho que deveria sim ser obrigatório. Respondendo a pergunta objetivamente, eu acho que deveria sim ser. Mas eu acho que os naipes de controle que hoje são impostos, que são colocados, melhor dizendo, que desmotiva e que faz com que o empresário busque meios para poder não andar na conformidade legal da operação. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha mais fácil às vezes? Hoje você faz uma obrigação, alguma situação contábil ou fiscal dentro da empresa. Aí de repente sai uma legislação nova. Posso estar errado. Mas o que às vezes muitas pessoas e talvez até colegas de profissão fazem? Como que eu faço para burlar isso daqui? Ele está mais preocupado em estudar como sair por fora, do que como é que segue a linha. Infelizmente a gente se depara com isso. Eu acredito. Não sei qual é o seu. Eu acredito nos dois lados, tá? De não ser obrigatório. Por quê? Se não for obrigatório, muitos empresários criticam o contador, a contabilidade, né? Então, se só envia guia para eu pagar, né? Só envia imposto, não sei o quê. Mas vamos lá, eu penso da seguinte forma: se não for obrigatório, ele não vai contratar o contador, não vai pagar contador, não vai pagar contabilidade. Mas beleza, ele tem obrigações, declarações e obrigações que ele tem que sempre prestar perante a Receita. Então, se ele não contrata isso, ele não vai saber, vai chegar uma cartinha para ele, ele vai tomar uma multa, e aí sim ele vai dar o valor pro contador. Entendeu? Que aí sim ele vai, quem pode me ajudar nisso? É a contabilidade. É o médico das empresas. É o contador. Então ele precisa, é que nem, acho que quando, não sei, né? Quando eu era criança eu apanhei muito, então eu aprendi, eu fui... Então assim, muitas vezes o ser humano ele aprende quando acontece alguma dor com ele. Uma dor que machuca e aí ele realmente aprende. Então assim, nesse sentido eu acho que por não ser, eu acho que não deveria ser obrigatório nesse sentido, porque sim, eu acho que ia ter uma valorização para contabilidade, para os contadores, para a contabilidade. Agora, eu acho que questão de fraude, essas coisas, aí sim eu acho que realmente que a pessoa quer burlar essas coisas, aí a contabilidade é essencial para ajudar. Pois é. Eu vou pegar um caso que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Brasília. Nesse prazo aí de contabilidade, fazendo contabilidade e tudo mais, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse escritório que
que eu citei há pouco, aonde lá dentro eles tinham empresas. Esse escritório só trabalhava com lucro real. Foi aonde assim, eu tive uma oportunidade ímpar ali dentro. Só lucro real. Muita gente foge do lucro real. E eles não. Eles só queriam lucro real. Então nós estamos falando de empresas que faturavam 200 milhões por ano. Né? E ali dentro tinham vários segmentos. E esses grupos econômicos que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse escritório foram vendidos por cifras milionárias. E ele sempre e foi um dos poucos empresários que eu tive a oportunidade de conversar, que ele virou e falou assim: vocês são obrigatórios, mas graças a vocês eu paguei o mínimo de imposto possível e agora eu garanti a minha geração e mais umas 2 ou 3 para frente aí. Porque foi prêmio de loteria que foi vendido às empresas aqui em Brasília. E o cara falou para mim no dia que ele estava lá: estou vendendo a minha empresa para um grande grupo de educação de São Paulo e eles vão me pagar tantos milhões pela minha empresa. E parte desses milhões foi o trabalho da minha equipe lá dentro e vocês. Legal. Foi assim, foi um dos poucos que eu ouvi falar. Então por isso que eu entendo que a contabilidade deva entrar nessa questão da obrigatoriedade. Eu entendo, respeito a sua opinião. Em momento nenhum vou discordar, de brigar aqui por causa disso. Cada um tem a sua opinião e, né, a gente tem que respeitar. Então, por esse ponto, eu entendo que deveria sim ser obrigatório. Para a gente poder ser o médico da empresa. Hoje, você está doente, está passando mal, ou às vezes você vai ao médico para consultar, ou você vai ao médico para saber o que eu tenho que fazer para não passar mal. É o nosso caso. Se prevenir, né? Prevenir. Prevenção. Então é tentar trabalhar a nossa profissão, e isso aí, os nossos órgãos de classe, a própria universidade, de um modo geral, tem que começar a preparar esses alunos, começar a preparar esses profissionais para que eles saiam desse ambiente de formação com essa visão. Olha, eu não sou esse mal necessário, esse mal que você está achando que eu sou. Eu estou aqui para ajudar, para prevenir. E eu acho que o nosso futuro, enquanto profissionais, enquanto profissão, eu acho que vai ser disso daí, principalmente com a IA que está chegando, dentre outras tecnologias que a gente tem. Legal. E você falou um pouco do negócio de educação e como surgiu essa oportunidade de que você também, né, é professor. Como é que está hoje? Aí é uma curiosidade minha, né? Porque quando eu me formei, na época que eu me formei, eram turmas lotadas, muita gente, só que muita gente está criticando, falando que deu uma diminuída em questão de alunos, até algumas faculdades estão falando que tem uma diminuída. Realmente deu essa diminuída de alunos cursando Ciências Contábeis? Pelo menos você enxergou isso lá onde você leciona? Veja, nós temos casos aí de universidades que infelizmente fecharam os cursos, não tem mais o curso. Na universidade que leciono, a gente está estruturando lá, eu vejo os meninos estruturarem. Deixa eu reformular melhor a resposta. Bem, nesse ponto, as universidades de fato, elas, pelo menos lá onde eu estou, diminuiu. Antigamente eu tinha, de fato, como você bem colocou, turmas enormes. Eu já cheguei a ter turma com 80 alunos para lecionar. Teve um semestre, era 100 e tantos alunos ali dentro trabalhando. Hoje deu uma diminuída. Deu uma diminuída interessante. Mas, pelo menos lá, ainda está indo muito bem, obrigado, e não se vislumbra fechamento ou coisa nesse tipo. Diferente de outras universidades, que chegou numa linha ali e falou, se passar dessa linha para baixo é para fechar. Passou da linha, fechou. E já fechou, de fato. Mas, assim... Mas talvez não foi um bom trabalho daquela instituição? Pode ter sido. Em vez de botar a culpa, que é porque
tá vindo novas profissões, a internet está aí, dando outras oportunidades. Então assim, tem muitas variáveis dentro desse balaio aí para poder fazer essa operação. Hoje, por exemplo, hoje pela manhã estava com o presidente do conselho, conversando com ele, nós temos que conversar sobre o projeto e tal. Eu falei, olha, o projeto está bem encaminhado, eu acho que vai dar certo. Ele, pô, maravilha. Então, ou seja, e é projeto que envolve formação, que envolve educação, que envolve formar os profissionais. Hoje a minha crítica que eu tenho com relação a essa questão de formação das pessoas vamos lá, você quando estudou com certeza pegou alguma matéria que tinha lá 80 horas aula. Hoje talvez essa mesma matéria ela tenha 60 ou até 40. Diminuiu. E quem fez isso? Não foi a universidade. Muitos criticam a universidade. Eu não vou aqui defender nem A nem B. Mas muitos vão... Desculpa. Mas muitos vão criticar quem? A universidade. Mas não foi a universidade, foi o MEC. Então o Ministério chegou e falou, é para diminuir, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser acolá, papapá. Talvez tenha uma pressão das universidades também para diminuir isso daí, etc. Mas não vou pôr isso à mesa agora. Mas assim, diminuiu. Então eu tenho matérias que antes eu lecionava com 80 e hoje está com 60, talvez até 40 horas. A depender do nível de formação que você quer dar para o profissional, você enviesa o negócio. Enviesa. Aí o que acontece com isso? Vai desmotivando, até que chega um ponto que as pessoas não querem nem saber mais. Não querem nem saber. Então acho que as universidades deveriam, sim, por meio de convênios, protocolos, enfim, seja lá o que for, apertar a mão das entidades de classe que nos representam enquanto profissionais e buscar alguma coisa para elevar isso daí e mostrar o nosso papel e a nossa importância para a sociedade de um modo geral. E, claro, formar mais profissionais. Aí você fala, o mercado está saturado. Tá, não. Tá, não. Eu até ia falar isso, porque eu acho que o mercado ele sempre procura, a maioria, né? Quando vai abrir alguma vaga administrativa, a maioria procura pessoas que são formados ou que estão estudando ciências contábeis. Sim. Lá na faculdade, por exemplo, eu tenho diversos alunos que trabalham em grandes empresas, em grandes corporações e que estão fazendo a contabilidade porque vislumbraram dentro daquela organização um potencial de crescimento se tiver o curso de contabilidade. É porque contador, ele realmente entende ver dentro da empresa, né? Ele entende os números ali e de alguma forma contribuir para alguma tomada, né, de decisão da empresa. Eu acredito isso, né? Mas muita gente critica que vem caindo isso, né? Vem diminuindo e aí muita gente não sabe se julga o CRC, se julga não sei mais quem, né? Mas enfim. E assim, eu acho que o que tem que, pelo menos é o que eu tento passar para os meus alunos em universidade, olha, ao invés de ficar jogando pedra, criticando, vai lá perguntar o que está acontecendo. Como você falou no início da apresentação, durante um tempo eu estive no CRC como conselheiro e cheguei até a vice-presidência lá também do conselho. E assim, o que a gente recebia de críticas não estava no gibi, então era muita pedrada que a gente... Um dia você é pedra, outro dia você é vidraça. Então, um dia que eu virei vidraça, caramba, como veio? Mas aí eu chegava lá, você está falando assim, o que você tem de sugestão para fazer? Rapaz, não tem sugestão nenhuma, mas que tá um caos, tá. Criticar todo mundo quer, né? É fácil. Então senta aqui, vamos ajudar. Não, ajudar não ajuda não. Mas também, do jeito que tá, não presta. E agora? O que eu vou fazer? Então a gente tem muita essa dificuldade. As pessoas criticam, mas ninguém quer ajudar. Ninguém quer estender a mão para poder fazer. Ninguém quer se dar a mão um ao outro para poder trabalhar todo mundo junto, todo mundo ganhar. Tá todo mundo olhando, perdão da gíria, mas tá todo mundo olhando para o umbigo e pronto. Sim. E esquece que tem um mundo em volta. Então, enquanto nós, enquanto profissionais da contabilidade, não investimos em educação,
e não tivemos o bom senso de fazer o que nós estamos fazendo aqui, de sentar, de conversar. Às vezes você tem uma dor, você tem um problema que você achou a solução e é a mesma dor que eu tenho e por aí vai. Então a gente tem que essa conversa, essa troca de informações, ela tem que acontecer. É meu concorrente. E daí, cara? Acho que tem que ter um lado de se ajudar também, né? Sim. E eu acho bacana quando tem esses eventos, muitos contadores ali, muitos amigos juntos, né? Acaba se conhecendo como, nem você falou, né? Como concorrente, mas acaba criando uma amizade e é outra coisa, né? Porque eu vejo contadores, atendo até contadores, e os contadores falam, tem o seu cliente, tá pedindo proposta aqui. Meio que tem contador que avisa, tem cliente pedindo sua proposta. Então eu tô te avisando para ver se você consegue converter e continuar com ele. Fidelizar ele aqui dentro. Isso é bacana, ter essa amizade, né? Mas muita gente acha que é um perigo, né? A concorrência. Então assim, eu não consigo, eu não sei que tem concorrentes. Né? Nós estamos aqui em um ambiente de um colega meu que presta serviço de contabilidade como eu presto. E nem por isso a gente está se matando aqui. Muito pelo contrário, a gente está aqui dividindo experiências. Né? Talvez não tenha a experiência que muitos outros colegas tenham, mas a gente está aqui contando um pouco, justamente para trazer essa turma para agregar, para somar. Né? Quanto mais a gente conseguir somar, ninguém está falando aqui, às vezes alguém que está assistindo a gente vai falar assim, tá falando de cartel. Não se trata disso, cara. A gente está aqui para dividir situações. Porque se a gente dividir o conhecimento não é para ser retido, ele é para ser compartilhado. Então, compartilhe. Então, quanto mais você ensina, mais você aprende. E quando você vai ensinando e vai dividindo o seu conhecimento de uma forma ética, correta e tudo mais, cara, você vai pulverizar. E quando você pulveriza, quando você divide, você soma. É meio estranho isso, mas às vezes a gente tem que dividir para somar. Sim. Então, divide o conhecimento. Agrega mais valor, né? Você agrega mais valor. E é isso. Pelo menos é o que eu penso. É a minha forma de pensar. Esses dias minha funcionária virou para mim e falou assim, talvez pode ser uma pergunta que você pode fazer para os próximos aí. Eu ia fazer, antes de você falar, eu ia até fazer, eu gosto de fazer uma pergunta final. Se é do legado, eu não sei. Não, eu falo assim, eu gosto de fazer uma pergunta que eu aprendi, né? Se teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder. Tá. Mas pode continuar. É o legado. A minha funcionária falou, Cássio, nós estamos aqui trabalhando, qual o legado você quer deixar com a gente, tudo mais e tal. Eu falei, fulano, o que você sabia quando você chegou aqui? A gente estava conversando um dia lá no escritório, aí a minha funcionária falando lá, eu virei e falei assim, fulano, sabe qual é o legado que eu gostaria de deixar? Além de fazer um bom trabalho de contabilidade, ela qual? Dividir conhecimento. Ela, dividir conhecimento? Dividir conhecimento. Eu não sei tudo. Então, e o cara que chega aqui e fala, eu sei tudo, não é. Eu não sei tudo. Mas o pouco que eu sei, eu vou ensinar. E se hoje tem uma coisa que eu quero deixar para a minha equipe, principalmente a minha equipe, como legado do trabalho que eu fiz, é a questão da educação, é o de ensinar. Eu fui, durante muito tempo da minha vida, eu fui privado de algumas coisas, dentre elas a educação. E aí, agora que eu consegui aprender, eu não sei tudo, mas o pouquinho que eu sei, tenho dúvidas, Matheus, eu ensino mesmo. Aí alguém vira e fala assim, mas ele vai aprender, vai montar e vai concorrer. Se ele for melhor do que eu, já estou feliz. Porque eu não vou formar gente pior do que eu quero formar gente melhor do que eu. Você fez um bom trabalho se ele conseguiu, né? Ele conseguiu? Cara, eu já vi aqui no seu podcast aqui, teve algumas pessoas aqui que vieram, que tiveram a oportunidade, que eu tive a oportunidade de ser professor deles, né, e tudo mais. Não vou citar nomes que não precisa expor. Eu tive a oportunidade de estar lá. E quando você olha e fala, pô, cara, olha ali, velho, o cara conseguiu fazer isso. Você não sabe a gratidão que a gente tem por trás daquilo. Então hoje, se tem um legado,
Se tem uma coisa que eu não falei que eu gostaria de falar, era isso. Invista em educação. Ah, mas eu vou gastar uma grana, o cara vai embora. Não olha com esses olhos, senão você nunca vai investir, nós nunca vamos melhorar. Não olhe com esses olhos. Invista em educação, treine a sua equipe e forme profissionais melhores do que você. Se você fizer isso, você já fez a sua grande contribuição e o tempo devolve. Quando você menos esperar, o mundo vai dar uma volta e aquilo que você achou que não ia acontecer com você vai acontecer. O mundo, para mim, já deu uma volta. Legal, muito bom. E vai dar para todo mundo. Muito bom. Eu ia até ia perguntar aqui. Eu gosto sempre de finalizar, porque já tá dando. Parecendo ou não, mas já tá dando 1 hora de podcast. Nem parece, né? E eu até ia falar, cara, qual é a dica que você dá, né? Para aquele cara que tá começando hoje, ou aquele cara, né? Aquele que tá saindo de formação, trabalhar em contabilidade, ou aquele que está querendo começar a abrir a sua própria empresa, ou seu escritório de contabilidade. Qual é a sua dica? O que você indicaria para ele fazer? Por onde ele deve começar? Eu acho que uma coisa que eu nunca dei muito valor, e eu aprendi a dar valor de um pouco tempo para cá, foi a questão de fazer network e de conversar com as pessoas. Então, como eu era sempre o cara de trás da mesa, eu não fui oportunizado de fazer muito isso. E hoje eu vejo o quanto isso é importante. Então, acho que primeiro conselho, a primeira dica que eu gostaria de dar era... Conhecer pessoas. Vai falar com pessoas. Falar com pessoas, converse, estreite as suas relações. E o segundo é... Pega o que você faz de melhor e oferece aquilo. Então, se você é bom para prestação de serviço, se você é bom para trabalhar com o mercado de comércio do modo geral, pega o nicho que você consegue atender bem e tenta começar por ele. Lá na frente você vai abrindo o leque. Eu acho que funciona dessa forma. Eu comecei trabalhando com prestação de serviço. Só prestação de serviço. Depois eu fui para terceiro setor e estou com prestação de serviço e terceiro setor. Pô, cara, você não trabalha com comércio? Não, porque eu quis trabalhar com aquele segmento. Então, assim, escolhe um e vai embora. Lá na frente, se você entender que deve abrir, a escolha é sua. Legal. Muito bom, Cássio. Gostei do papo, gostei muito de conhecer um pouco da sua história, da sua opinião, o que você pensa como contador. Eu acho isso bacana, essa troca de experiência é muito boa. E se você quiser deixar também suas redes sociais, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a Total Contadores, né? Total Contadores, ou Cássio, tem algum canal que possam te acompanhar? Veja, pode acompanhar a gente lá, né? @Total Contadores, né? Então é o nosso Instagram. E o @Cássio Garcia Contador é onde a gente está. Legal. A gente está ali dentro e a gente está aqui sempre à disposição. Que a gente puder contribuir, a gente sempre vai poder contribuir, vai ajudar dentro dos nossos limites que a gente puder. Legal, muito obrigado, Cássio. Obrigado novamente por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, né? Contar um pouco da sua história. Eu agradeço demais. Gratidão. Pô, obrigado. Gratidão recíproca e faço votos de sucesso. Obrigado. Para os Contadores Cast aqui, para você e para todos os que aqui já passaram e os que aqui vão passar. Com certeza. Sucesso e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o podcast. Esse foi o 13º episódio, Os Contadores. E é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Fechou? Deixa eu só fazer um videozinho aqui que eu tenho que ser um pouco blogueiro, né?